Opa, pessoal, seja bem-vindo aí para quem está assistindo aí essa aula gravada, né? Foi a aula das semanas anteriores, uma delas falou um pouquinho sobre logística de distribuição. Vamos aprender um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Então, a logística de distribuição é um processo, ela é essencial, né, para as empresas, pois ela representa o conjunto de ações durante o processo de fabricação do produto, né? Até a entrega ao destinatário. Então, ela participa de todo esse processo. E para que tenha um e-commerce, né? Essa é uma solução que garante que os prazos, principalmente prazo, né? Tempo, sejam cumpridos em todos os passos realizados com eficiência. E como funciona a logística de distribuição, né? Então, assim, sendo bem direto, a logística de distribuição funciona de modo a fazer com que os produtos cheguem de forma mais eficiente possível ao consumidor, né? E aí, para isso, a logística e gerenciamento da cadeia de distribuição passa por alguns passos principais que a gente vai conhecer agora, né? Temos a questão de trabalhar com recebimento de pedidos, separação dos produtos, a conferência de todas as cargas que saem do estoque, né? Embalagem, verificação do roteiro de entrega, né? Se o motorista passar por mais de uma região, checagem dos meios, né, de transporte e controle dos detalhes dos valores dos fretes. Também tem a questão da análise de indicadores, né, para a melhoria de tempo, o consumo médio de combustível e verificação, né, da chegada dos pontos de venda. Então, se perguntar qual é a importância da logística de distribuição. Então, como a logística de distribuição permite mais controle das saídas, você consegue ter as entregas feitas de modo muito mais rápido, né? Também é possível evitar que falte item, né, no estoque, o que melhora o processo de gestão. Então, os recursos também são gerenciados da melhor forma, pois com os custos de frete mais baratos, você vai fazer o que? Otimizar o tempo, diminuir os gastos com combustível e realizar trajeto mais rápido, né? E aí isso tudo permite que você transporte os produtos com melhor eficiência. Dessa forma, né, a vantagem é dupla, né? Que é para a empresa, que tem uma economia, né, nos recursos e gastos, e para o cliente final, né? Que sempre terá acesso aos produtos com mais rapidez, que é tudo isso que o cliente espera, né? Já no caso de fábricas ou fornecedores, é possível saber tudo o que foi produzido ou se houve algum excedente, né? Então, esses processos, né, tornam o fluxo de mercadoria mais dinâmico e evitam assim os depósitos lotados, né, com entregas atrasadas. Além disso, ao fazer esse acompanhamento mais próximo, né, você vai saber onde estão os gargalos na operação, que pode ser otimizado, né, como quando algum automóvel da frota, né, está gastando mais do que o necessário, por exemplo. Então é importante a gente fazer o levantamento, né, nesse processo dos gargalos, aquilo que vai impedindo o fluxo de rodar de maneira eficiente. Então, quais são as etapas da logística de distribuição, né? Então, existem algumas etapas para manter a logística de distribuição em pleno funcionamento. Então, para que você possa organizar a sua operação, listamos algumas aqui. Primeiro é a questão da gestão de transporte. Então, com o trabalho de gestão de transporte, você deve definir, né, qual será o tipo utilizado para as suas mercadorias, considerando qual será a opção mais vantajosa, né, para tornar o processo mais dinâmico e rápido. Então, nessa fase, você também escolhe qual será a frota, né, utilizada, se vai ser própria ou se você vai contratar, né, se vai terceirizar, né, essa frota. E o segundo ponto é checagem e expedição de mercadorias. Então, nessa etapa, você faz a conferência das mercadorias, né, para evitar principalmente entregas erradas ou até mesmo quantidade insuficiente. Imagine isso acontecendo com o cliente, o transtorno que vai acontecer e a imagem da empresa, né, como que fica, né? Então, um ponto muito importante. E esse é um momento crucial, né? Pois sabemos que quando o cliente recebe o produto, ele quer receber exatamente o que comprou. Por isso, esse é um passo importante para garantir o quê? A satisfação do consumidor
e se prevenir assim de reclamações, né? Porque a pior coisa é você estar ouvindo sempre reclamações. Então, é um passo do processo que é extremamente importante. O outro ponto é a administração de frete, né? Com essa fase da logística de distribuição, podemos identificar como o valor do transporte pode influenciar na decisão de compra, né? Por isso, o cálculo do frete deve ser feito com precisão, bem acertadamente. Por isso, preste atenção, né, no preço para não ter de prejuízo, né? Pois valores muito altos podem afastar os clientes, mas taxas baixas também são ruins, né, para a saúde do negócio. Então, a gente não pode tomar nem prejuízo, nem cobrar muito caro, senão vai afastar os clientes. Então, buscar o equilíbrio, né? É aquela famosa fase que diz, né? Qualquer tipo de negociação tem que ser ganha-ganha, todos têm que sair ganhando. E outro ponto de atenção é oferecer um código de rastreio ao cliente, né? Que dessa forma ele terá muito mais confiança na sua empresa e vai conseguir saber onde está aquela entrega, né? Outro ponto importante que tem que se preocupar é com a análise e acompanhamento de indicadores, né? Então, fazer análise de dados é imprescindível, né, para um negócio que deseja crescer, porque assim ele vai identificar o que os pontos fortes da organização, daquele setor, e os pontos fracos. Por isso, acompanha, né, todos os QPIs, né, que são chamados de indicadores, também conhecidos como indicadores-chave de desempenho. Né? Use-os, né, para criar relatórios, né, analisar os dados, para trabalhar de forma estratégica. Né? Então, faça a mensuração desse indicador mês a mês, para que, se algum erro aparecer durante o período, você consiga identificar as falhas e realizar todos os ajustes, né, necessários. Assim será possível aumentar a agilidade dos colaboradores e fazer com que o serviço oferecido seja excepcional. Né? Então, muito importante também analisar os números, né, os indicadores. E outra parte importante é a roteirização. Né? Por fim, com a roteirização, você tem todos os pedidos de acordo com o prazo estimado e garante que as rotas, né, sejam as melhores possíveis, né, e seguidas, né, corretamente. Assim é possível traçar roteiros baseados na localização, nos horários das entregas e nas datas estipuladas. E como otimizar a logística de distribuição? É fazer a otimização dos processos de logística e distribuição faz com que a companhia consiga reduzir o quê? Custo, diminuir prazo de entrega e melhorar o desempenho dos funcionários. E aí vai fazer o quê? Consequentemente, aumentar os lucros e até mesmo ter uma vantagem competitiva perante os concorrentes. E aí tem algumas dicas, né, para poder otimizar os processos. Primeiro é estude a situação atual da empresa. Como é que está a situação hoje, né? Então, ao mapear o funcionamento da empresa, você consegue fazer o quê? Identificar todos os problemas da logística de distribuição. E isso vai te auxiliar na definição de metas futuras, né? E esse é um método que pode ser usado tanto mês a mês, quanto nos planejamentos anuais do negócio. Outra parte importante é buscar a integração de todas as equipes, né? Então, quando você promove a integração entre as equipes, você consegue proporcionar mais vantagem aos funcionários com o aumento da produtividade e o equilíbrio, né, entre a oferta e a demanda dos pedidos. E dessa forma você tem uma visão de 360 graus da empresa e garante que todas as áreas estejam conectadas. E também criar um mapa, né, de distribuição. Então, outra forma de garantir a excelência, né, é incentivar a adoção de um mapa de distribuição. Com ele, você anota todas as localizações dos pedidos realizados, insere dados pessoais do consumidor, valor da compra e data da entrega e tem um controle individual de cada compra. Né? Consequentemente, desse modo, né, fica mais fácil de otimizar o processo de entrega, diminuindo prazos e custo. Né? E tenha sempre uma previsão de demanda. Né? Então, para finalizar esses tópicos aqui, ao estabelecer a previsão de demanda, você antecipa as situações que podem acontecer e evita que a imagem da empresa fique manchada, né? Seja por falta de produto no estoque ou pelo atraso nas entregas, por exemplo. No entanto,
fique ligado, né? Pois essa projeção não possui 100% de assertividade. Existe um risco, né? Não é 100%, não é matemática exata, né? Por isso, fique atento e refaça o planejamento sempre que for necessário. Sempre, né? Planejar, planejar e planejar. Então, basicamente, tratamos desse assunto. Espero que tenha sido esclarecedor. E qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para me procurar no privado. Obrigado.